Não está somente no Rio de Janeiro, não. Aqui em São Paulo também, um novo recorde foi registrado ontem. E ao vivo, a Danúbia Braga vai trazer as informações, porque de fato tem sido dias de muito sol e um sol que eu fazia tempo, desde quando eu estava aqui de volta a São Paulo há cerca de 3 anos, eu não tinha tanta sensação térmica assim, Danúbia Braga. Pois é, aquele famoso um sol para cada um, né? Nesse sábado já tá desse jeito. Agora, esses termômetros de rua já marcam 27 graus, 7 horas e 52 minutos, nem 8 horas da manhã. Um calorão daqueles, muito forte. Ontem a gente marcou recorde de novo de calor. Na quinta-feira a gente tinha ali 35,9 graus no Mirante Santana, dizendo que já era o recorde de calor. Aí ontem a gente superou, chegando a 36 graus, então, registrados também no Mirante de Santana. E para hoje a previsão é justamente essa, a gente superar o calorão de ontem. Tá muito quente mesmo, por isso é tão importante a gente se hidratar. E aí, ir buscando ali medidas, né? Seja ficar um pouco na sombra, não fazer exercício físico, porque o calor tá de matar. A gente não tinha essas máximas assim desde 1998, no mês de dezembro. Então a gente vem a cada dia, por conta dessa onda de calor, superando essas marcas que eram até então históricas. As marcas foram registradas no Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo, são as maiores para o mês de dezembro, nessa sequência de quinta, sexta e hoje essa previsão também de superar o dia de ontem dos 36 graus. Além disso, a gente também lembra que o IMET começou a consolidar ali essas marcas históricas em 1961 e as medições desde 1943. E detalhe, né? Esse sol forte faz com que todo mundo também vai ficando com aquela sensação mais de cansaço. Além disso, a umidade relativa do ar bem baixa, viu? Hoje o dia já tá com aquele solão. Ainda mais eu, né, que sou acostumado aqui com o calor, sou de Presidente Prudente, sentindo muito calor em São Paulo. Mas nem só de sol vivemos nessa cidade, né? Ontem pela tarde o tempo fechou e tivemos registro de chuva. Isso também persiste hoje? Olha, David, ontem, rapidamente falando como foi, a gente chegou a ficar em estado de alerta, principalmente em alguns bairros da Zona Norte da capital paulista, uma parte ali da marginal do Rio Tietê, teve alerta para alagamento, das 5 da tarde até as 6 horas, choveu muito forte, granizo, também em alguns pontos da Zona Oeste, são aquelas pancadas de chuva em áreas isoladas, então faz aquele calorão e aí quando chega no fim da tarde, existe essa formação de nuvens e acaba acontecendo essa chuva mais pesada. Para hoje, inclusive, também tem previsão de chover forte à tarde. Então, a mínima prevista para hoje é de 22 graus, a máxima é de 37. E aí existe, então, essa possibilidade no meio da tarde dessa pancada de chuva em áreas isoladas e também no início da noite. Por isso, a gente fica sempre em alerta, com uma atenção mais redobrada. Quem precisa ainda fazer alguma coisa no período da tarde na rua, tem que ter essa atenção especial, levar guarda-chuva, mas ficar atento também a locais que são mais fáceis para alagamento. Aqui em São Paulo, a gente tem até algumas placas em determinadas regiões dizendo ali a área sujeita a alagamento. Então, é importante a população, né, turistas também que estão aqui visitando a cidade de São Paulo, ficarem atentas a esses horários, que a previsão de chuva é no início da tarde e também nesses pontos aí que são sujeitos a alagamento. É importante uma atenção mais redobrada. E Danúbia Braga, última pergunta para você em relação aos próximos dias, assim como eu, quem vai estar de folga, né, nessa véspera de Ano Novo, como que deve ser o contexto? Calor, chuva, deve permanecer dessa forma aqui em São Paulo? Olha, assim como você, como eu, porque também hoje já é o meu último dia de plantão, estou feliz, porque o tempo vai seguir firme, vai dar para aproveitar quem puder viajar para a praia, para o interior, piscina, porque o tempo vai seguir assim firme, esse calorão danado. A gente só precisa desses cuidados a mais em relação principalmente à saúde, porque essa onda de calor ela é muito intensa. Mas para esse sábado, então, a gente segue com a temperatura bem alta, máxima de 37 graus. Se for confirmada, a gente bate recorde hoje, então,
também de calor. E aí, para domingo, a temperatura cai um pouco, fica em 34 graus, mas ainda assim, muito calor. Sempre tem uma previsãozinha de chuva no meio da tarde. Aí sim, dá aquele refresco. Às vezes a gente, se bobear, sente até uma sensação a mais de abafamento. Mas a chuva é sempre bem-vinda. Agora, vez ou outra, quando bate um ventinho, a gente fica aliviado. Mas tem alguns momentos do dia, principalmente à tarde, quando venta, a gente vai sentindo aquele bafo quente, né? Então, por isso, essas recomendações de evitar exercício físico das 10 da manhã até as 5 horas da tarde, exercícios de grande intensidade, beber muita água é bom, é muito importante, mais água, mais líquido, procurar uma sombra, usar roupas leves, uma comida também, uma refeição mais leve, são algumas dicas. E aí assim, como tá muito calor, é só um alerta que fica para a população de São Paulo, né? A gente, claro, utiliza mais água, mas tem alerta também em relação ao consumo consciente de água, porque como a gente vem aí de uma seca, né, os mananciais, os nossos reservatórios não estão dos melhores, então por isso o governo do estado de São Paulo pede o consumo consciente de água. Então é bom a gente também ficar esperto em relação a isso. Volto com vocês no estúdio. Exatamente, sem desperdício e em breve então estaremos de folga. Muito obrigado pelas suas informações, mas a folga ainda não começou, dona Bia Braga. Daqui a pouquinho a gente está de volta com outras notícias direto das ruas de São Paulo.